Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e, bom, essa semana aconteceu um fato, polêmico, que se você pertence à internet, ao mundo dos livros, você já sabe. Então eu vou passar resumidamente por ele, porque o meu foco não é exatamente debatê-lo, e sim trazer um contraponto, Mas bem, essa semana a Tag Livros, que é uma proposta de caixinha de assinatura, onde você recebe livros em casa, fez uma cagada na comunicação deles. Eles estão com um novo grupo agora, o Inéditos, e eles mandaram uma imagem, com um infográfico, na verdade, comparando os dois livros. E, basicamente, entre outras coisas, eles disseram que uma caixinha traz alta literatura e a outra caixinha traz livros que não precisam de concentração. E, gente, isso foi muito feio, porque pessoas que se envolvem com livros não deviam ficar propagando essa ideia de alta literatura, porque se a gente tem uma alta literatura, isso quer dizer que a gente tem uma baixa literatura, porque não existe alto sem existir o baixo, certo? E, cara, isso não é legal. E eu vi tanta gente comentando no Twitter que a fração da população brasileira que lê é tão pequena, que as pessoas que leem deviam se unir ao invés de ficar se alfinetando e discutindo quem que lê melhor, quem que lê pior, porque isso não existe. A pessoa tem o direito de ler o que ela quiser, tem o direito de não ler também. Eu acho triste, mas tem. Mas enfim, a pessoa pode ler o que ela quiser e não existe uma literatura que seja pior que a outra, e não existe de forma nenhuma um livro que você leia sem concentração. Pode ser um livro que ele seja mais tranquilo, mas você tem que se concentrar, você tem que estar ali presente naquilo. Um dos livros que eles usaram como exemplo dessa caixinha do sem concentração foi A Menina que Roubava Livros. E, gente, eu li A Menina que Roubava Livros, eu devia ter uns 16 anos, e eu tive que me concentrar bastante, porque ele não foi um livro balinha pra mim na época, sabe? E, enfim, eu falei que eu não ia comentar muito sobre isso, eu só queria deixar registrado que eu não concordo de forma nenhuma com essa atitude e com o que foi dito. Como eu falei, foi uma cagada de comunicação, eu não acho que eles tenham que virar vilões de uma hora pra outra, mas eu acho sim que eles têm que tomar muito mais cuidado com isso e que eles têm que se retratar urgentemente e da melhor maneira possível. Ponto. Dito isso, eu vim aqui falar de YA, porque o YA é um desses gêneros que pode ser considerado por alguns como baixa literatura e que, gente, muito pelo contrário, são livros que trazem uma variedade enorme de assuntos e são livros que eu vejo cada vez mais que têm se preocupado muito mais do que os outros livros com representatividade, com abordagem de assuntos pesados de uma maneira que isso chegue ao leitor jovem. Enfim, é uma categoria de livros muito importante que eu já li muito na minha vida, que eu continuo lendo até hoje, não com a mesma frequência, mas que jamais vai perder a importância pra mim. Então eu vim comentar rapidamente sobre 7 YAs que eu recomendo. A ordem é totalmente arbitrária, eu fui elencando à medida que eu fui lembrando, e o primeiro que eu coloquei foi Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Esse livro já tem vídeo aqui no canal, eu já li a obra toda do John Green, sendo que o primeiro foi A Culpa é das Estrelas, no auge do furacão, porque foi logo que ele veio aqui pro Brasil. Enfim, ele é o meu favorito do autor e acho que sempre será. Mas eu resolvi falar de Tartarugas Até Lá Embaixo porque ele aborda e ensina sobre um assunto muito importante, que no caso é o toque. Ou seja, o autor se propôs a falar sobre uma doença emocional que muitas vezes é tratada como piada, e dentro desse ambiente escolar, onde tem muito bullying, onde as pessoas não entendem direito umas às outras, e ele então trouxe pra gente uma personagem super carismática, que vive uma história bem interessante, super gostosa, que não gira em torno do seu toque, mas que ela tem toque e ela vai mostrar como que é viver com isso pra gente. É um livro emocionante, eu tenho ansiedade e a ansiedade e o toque muitas vezes são parecidos, então eu não tive como não sentir uma identificação com essa personagem, e foi uma história que me emocionou bastante por causa disso, porque eu achei que o autor acertou demais a mão. E que, enfim, se cada vez mais jovens se propuserem a ler esses livros e ter mais empatia com as pessoas que estão à volta, a gente pode ter a chance de ter um mundo melhor, Ainda sobre essa questão de falar de diversidade dentro do âmbito da saúde, eu vou falar sobre Menino de Ouro, da Abigail Tartelan, que foi um livro que eu li há algum tempo também, se eu não me engano foi 2014,
E, bom, o protagonista desse livro, ele é hermafrodita. Essa história ela é trazida pra gente em polinarrativa, então a gente tem a voz e as percepções de vários personagens que estão ali presentes. E assim, né, futuramente eu acabei lendo Middlesex, do Jeffrey Eugenides, e mesmo assim eu achei que dos dois, o livro que mais abordou a questão de você ser hermafrodita e lidar com o mundo foi O Menino de Ouro. Em Middlesex a gente tem uma história talvez mais bem escrita, e a gente tem uma história da trajetória da família do protagonista, que fala de como os genes do hermafroditismo foram parar nele, tem uma reconstrução de tudo isso. Mas foi no Menino de Ouro que eu aprendi melhor sobre isso e pude imaginar com mais clareza como vive um adolescente que é hermafrodita. E a Abigail, ela não poupou, digamos assim, né? Esse hermafrodita, ele vai passar por poucas e boas, assim, não só em questão de bullying, mas também em questão de vivências, né? Ele vai vivenciar situações, assim, no limite. Eu não vou falar pra não dar spoiler, mas muita coisa ruim vai acontecer com ele. E a gente vai acompanhar, com o bônus desses diferentes pontos de vista, todas essas questões e tentar entender como elas acontecem e como as pessoas reagem a elas. Então é um livro bastante denso e pesado, mas que me marcou bastante, que me ensinou muita coisa. Terceiro livro que eu coloquei na lista foi A Vida em Tons de Cinza, da Ruta Sepetys. Esse livro aqui já tem um cenário completamente diferente, porque é uma história de guerra. E eu até já comentei sobre esse livro num vídeo que eu fiz aqui, chamado Lista de Guerra, onde eu indico livros que falem sobre o assunto. Em A Vida em Tons de Cinza, a gente vai conhecer uma protagonista adolescente que tá vivenciando esse período de guerra. Ela, a mãe e o irmão estão sendo enxotados de casa e deportados do país junto com muitas outras pessoas para viverem, né, a serviço dos militares e de uma forma nem um pouco humana. E a gente vai então acompanhar essa história que tem muita dor, mas tem muito amor também, e que me fez chorar e ao mesmo tempo me deixar com o coração quentinho, porque a gente tem ali o pior dos seres humanos, mas às vezes nesses momentos a gente consegue enxergar o melhor deles também. Então também foi uma história que super me marcou quando eu li e que eu recomendo muito. O quarto livro que eu trouxe pra comentar aqui é Amor Amargo, da Jennifer Brown. Também já tem vídeo aqui no canal, e desse livro eu não gostei bastante, quem viu o vídeo sabe, mas não deixa de ter sido o único livro sobre relacionamento abusivo que eu já li, e que eu acho que é um assunto muito importante de ser tratado, principalmente com os jovens. Então a adolescente protagonista desse livro, ela tá envolvida com um garoto que a princípio é o cara dos sonhos, é o cara gato que dá mole pra ela, e ela sem entender direito como que o cara gato tá dando mole pra ela, e ela super se envolve com ele, e é uma treta, porque o cara é extremamente violento, mas ao mesmo tempo ele dá flores, ele tá ali se declarando e ela não consegue se livrar. E esse livro mostra o quão é difícil se livrar. Ele mostra esse personagem violento com tridimensionalidade também, o que eu achei um ponto positivo. E ele é um livro muito importante porque ele mostra que tem saída, sabe? Que se uma menina tiver num relacionamento abusivo e ela ler esse livro, ela pode acreditar que tem esperança, que ela pode conseguir sair dali e que ela ainda vai ser amada, que ela ainda vai ser querida, porque tem toda a questão de que muitas vezes quem está num relacionamento abusivo sente muita culpa por isso, e a pessoa não é culpada. E eu fico feliz que esse livro exista e que ele pode salvar pessoas dessa situação. Então também é um YA bastante importante na minha opinião. O quinto livro da minha lista é Os 13 Porquês, de Jay Asher. Ele também já ganhou vídeo aqui no canal, inclusive vídeo sobre a série. E ele é um livro que fala de suicídio, né? Eu aposto que a maioria de vocês sabem. E na história, a Hannah Baker, ela se suicidou e ela mandou em uma fita cassete para 13 pessoas as justificativas de por que ela se matou. E essas 13 pessoas estão envolvidas nisso. O livro, ele é pesado, acho que não tem como ser pesado um livro que fale sobre suicídio, mas ele é menos pesado que a série, até porque a série é bastante visual, né, gente? O livro, ele é mais sutil. Eu acho que eu recomendo pra alguém, por exemplo, que tá no ensino médio, mais o livro do que a série, assim. Eu acho que o livro foi mais cauteloso ao falar do assunto. Mas enfim, então enquanto um personagem específico tá ouvindo essas fitas, a gente vai ouvindo junto e acompanhando tudo que a Hannah tem pra contar e quais foram os motivos, né, dela cometer o suicídio. Eu acho que esse livro tem uma falha, que é essa questão de você colocar a culpa em alguém por um suicídio. Eu acho isso muito delicado. Mas a gente também pode ler essa questão no seguinte viés, e que é, né, o que o autor gostaria de oferecer, na verdade, que é
as ações das pessoas têm consequências, sabe? E muitas vezes, principalmente no colégio, as pessoas não levam isso a sério. As pessoas estão fazendo piada com os outros e elas não pensam que atrás, né, da carapaça do outro tem um coração e que a pessoa vai estar sofrendo com aquilo e que por vezes você pode estar fazendo a vida de alguém muito difícil e muito mais difícil do que você imagina. Então é um livro que eu acho que devia ser lido e discutido em escolas para fazer os jovens pensarem, né, que tudo que você faz está afetando o outro de alguma maneira. E isso não é dizer que você tenha que viver pisando em ovos, mas sim que você tem que tomar cuidado e respeitar o próximo, né? Aquela velha questão da empatia, que vai muito mais além do que não faça aos outros o que você não querem que faça com você. E sim, não faça aos outros aquilo que eles não querem que façam com eles. Porque a gente também não pode se tomar como parâmetro, porque tem coisas que não doeriam em mim e que doem nos outros, sabe? Então esse livro é muito importante porque ele se dispôs a falar dessa questão. Sexto livro da lista, Teste Tolstói, da Catherine Ormsby. Esse livro é muito fofo, eu também li ele mais recentemente, tem resenha aqui no canal, e eu amei, porque enfim, né, ele tem toda essa questão com Anna Karenina, que é um livro que eu amo. Então assim, além dele ter esse bônus, né, de falar de um livro clássico russo através da voz de uma jovem, de uma maneira super interessante, e ter a possibilidade então de mostrar essa obra para os jovens como algo não tão cabeludo e sim acessível, o que é muito legal. Ele vai retratar jovens de uma geração muito atual, jovens que frequentam a internet e que têm que lidar com ela, o que é muito importante, porque ninguém é que sabe direito o que tá fazendo ainda na internet e a gente devia saber, né? Então a protagonista, ela tem uma websérie de Anna Karenina e um dia eles ficam famosos, de repente, e aí ela vai ter que lidar com isso, porque não é balinha ficar famoso de um dia pro outro. Ela vai receber muito amor, mas também muito hate, e ela não tava preparada pra isso, então ela vai ter que pensar no assunto. Além disso, ela tem uma questão muito própria dela, que ela é assexual, e eu nunca tinha lido um livro com essa temática, mais uma vez, que esse livro me explicou, né, o que era isso. A autora foi bem didática, mas ainda assim de uma forma que coube totalmente na história, que não ficou assim, pausa, vamos ensinar. Não, isso flui muito bem dentro da narrativa. E é aí, gente, mais um livro que tá semeando a diversidade e explicando para as pessoas que as outras pessoas são diferentes delas e que se a pessoa que tá lendo é uma dessas pessoas, ela vai se sentir acolhida e vai entender melhor quem ela é. Então, assim, mais um YA aí sendo super importante e representativo. O sexto livro que eu vou comentar é o incrível O Ódio que Você Semeia. Talvez dessa lista ele seja o meu favorito, porque eu dei 5 estrelas pra ele e eu realmente acho esse livro fantástico e extremamente necessário. Ele fala sobre racismo, violência e política, mostra como todas essas questões estão super entranhadas e ok, né, a autora, ela é dos Estados Unidos e ela vai trazer situações vividas nesse cenário, mas que são situações muito parecidas com as vividas aqui no Brasil pelas pessoas negras. É uma situação tão horrível e tão séria e que tinha tanto que mudar. E eu acho que só colocando jovens pra pensarem de verdade no assunto é que a gente tem chance de mudar o mundo, sabe? Então esse é um livro indiscutivelmente essencial e que pra mim já devia estar na lista de todas as escolas, porque eu queria os jovens lendo e debatendo incansavelmente esse livro. Eu fico muito feliz que ele tenha virado best-seller e que muita gente tenha lido e gostado tanto dele e parado tanto pra pensar sobre essas situações. Enfim, é um livro fantástico e que dá banho em muito livro considerado por aí como alta literatura. O último livro que eu vou trazer pra comentar é Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng, que eu li há pouquíssimo tempo, ainda não saiu vídeo no canal, mas vai sair. E esse livro aborda muito o psicológico das pessoas. A gente tem aí uma personagem principal que desapareceu logo na primeira linha. A gente já sabe que ela tá desaparecida, a gente não sabe se ela foi violentada, se ela cometeu suicídio ou se ela ainda pode ser, né, encontrada. E a história vai girar em torno, então, dessa personagem, a Lídia, de quem ela era, de como ela era e de toda a configuração da sua família, que é composta ainda por uma mãe, um pai, um irmão e uma irmã. E é uma família mestiça, porque o pai, ele tem ascendência oriental, e esse livro ainda aborda essa questão do preconceito racial com os orientais dos Estados Unidos, que eu, pra falar a verdade, desconhecia completamente. Sempre que eu imagino racismo, eu imagino com negros, eu imagino com índios, né? Eu, sinceramente, nunca tinha pensado nele voltado para orientais fora de seu país de origem, mas enfim, então esse livro
traz essa questão pra gente, e cada um desses personagens tem uma história interior muito forte que vai ser traçada, então a gente vai conhecer muito bem cada um deles, as suas motivações e os seus problemas, e é uma trama de família muito hardcore, assim, porque tá todo mundo na merda, na verdade. Os pais fizeram muita cagada querendo o melhor para os seus filhos, né? Então, cada um dos pais viveu uma situação diferente na vida e projetava isso nos filhos e queria que os filhos tivessem mais chances e que fossem diferentes, mas acabaram fazendo isso de uma maneira muito torta e todas as pessoas envolvidas sofreram, sério. Não tem ninguém emocionalmente bem nessa família, e eu achei que a Celeste Ng trouxe isso pra gente de uma maneira muito sólida. Os personagens são bastante tridimensionais, a gente vai realmente conhecê-los durante a leitura, e eu achei que parar pra pensar sobre questões emocionais, dores emocionais e construções familiares nocivas também é muito interessante, principalmente quando você é jovem. Então aí, mais um aí com uma temática diferente e que eu recomendo bastante. E então é isso, gente. Eu acho que com essa minha pequena lista de 7 livros tão diferentes e que abordam temáticas tão diferentes, dá pra todo mundo entender o quanto a literatura feita pros jovens é vasta e como ela pode ensinar e ao mesmo tempo entreter e trazer diversos pontos de vista sobre o mesmo tema e, enfim, ser muito importante na construção de pensamento, tanto dos jovens quanto de qualquer outra pessoa que lê, porque, né, eu até hoje me interesso por alguns deles e leio e não tenho problema nenhum com isso, e geralmente aprendo muita coisa com essas leituras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!